e que diminua eu, para que tu cresça, Senhor, mais e mais. No Santo dos Santos, tua fumaça me esconde, só teus olhos me veem. Debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. No livro de João 3, no capítulo 30, João Batista, quando estava aqui na terra, batizava pelas águas. Ele disse que é necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista disse que Cristo deve ser o centro. E esse louvor aqui eu acho ele muito bonito. E ele fala justamente que ele cresça, eu diminua. E quando João Batista ele disse esse versículo que foi escrito na Bíblia, eu entendo que é muito sobre o nosso ego. Nós como seres humanos, nós temos o ego, só que à medida que a gente vai crescendo, nós vamos formando o ego, nós vamos escolhendo aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta, e a gente vai criando muita vaidade, muita busca por validação das outras pessoas, e isso acaba nos afastando dele. Esse versículo, ele é muito poderoso, né? Para a gente sempre estar com ele em mente, para que ele cresça. Ele é o Criador de tudo. É por causa dele que a gente está aqui. É por causa daquela vez que ele se deixou ser crucificado, que ele se deixou ser humilhado, que ele se deixou ser preso naquela cruz para perdoar todos os nossos pecados. Por isso que a gente está aqui. E ele ressuscitou aquele dia, depois de 3 dias, mostrando que nada vence ele, nem mesmo a morte vence ele. Ele mostrou isso para a gente ver que a gente precisa seguir ele, porque ele é o Criador de tudo e de todos. Ele se fez homem, mandou o seu Filho aqui na terra, que caminhou sobre as águas, fez milagres, transformou a água em vinho, curou cego, surdo, paralítico, curou pessoas que passavam por todas as doenças que a gente vê hoje, depressões, ansiedades, que viviam na prostituição, e ninguém conseguia ajudar essas pessoas porque não sabia como ajudar essas pessoas. Só que esse homem veio aqui mostrar que existe um comandante, um criador de tudo, e que sente junto com a gente. E a gente vê que a verdadeira empatia, o verdadeiro sentir junto, foi quando um ser desse tamanho, criador desse planeta inteiro, desse universo inteiro, teve a humildade de se transformar num simples ser humano igual eu e você, com todas as limitações que a gente tem, as emoções, os medos, as angústias, todas essas oscilações que a gente tem. Ele se transformou em um homem chamado Jesus Cristo, para mostrar o amor dele que ele tem por mim e por você. E a gente precisa sempre estar com isso em mente, de que quando Jesus veio, ele disse
A primeira coisa que a gente precisa fazer é buscar o reino de Deus. E quando a gente para pensar o que é um reino de Deus, onde que está o reino de Deus? Jesus mesmo disse, o reino de Deus está dentro de vós. Depois de Jesus fazer todos os milagres, enquanto ele havia fazendo os milagres, Deus havia fazendo os milagres através dele, do próprio Jesus, ele foi dando sinais para a gente seguir, para a gente entender como chegar nesse lugar, no reino de Deus, que está dentro de vós, que está dentro de você, que está dentro de mim. Só que para a gente chegar nesse reino de Deus, para a gente ter esse encontro com o governante do reino, nós precisamos quebrar o ego, que é tudo aquilo que a gente aprende, que a gente acha que sabe. E aí eu entendo que quando a gente faz isso, a gente começa a ser mais humilde, como o próprio Senhor Jesus nos ensinou quando Ele esteve aqui. E aí quando a gente quebra esse ego e a gente pega na mão de um ser que Ele nos guia para esse reino de Deus que está dentro de nós. Esse guia, Ele nos guia e Jesus, depois de ressuscitar, Ele deixou esse guia conosco. Esse guia se chama Espírito Santo. O Espírito Santo, ele habita em lugares santos. Ele precisa que você busque obedecer a Deus. E não é ser perfeito, pois nós somos falhos, nós somos seres humanos. Mas é buscar se arrepender dos pecados, dos erros, das falhas. E Deus está sempre perdoando você, Ele está sempre me perdoando. Eu erro todo dia, eu peco todo dia. Mas quando a gente tem esse entendimento, o Espírito Santo, Ele pega na nossa mão e Ele caminha com a gente dentro desse reino. E dentro desse reino, o reino de Deus, você consegue entender sua verdadeira identidade, a sua verdadeira essência, aquilo que você realmente está aqui na Terra para ser, para fazer. Deus está mais preocupado com quem você tem se tornado durante essa jornada, nesse caminho dentro do reino dele. Mas para isso, como João Batista disse, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Eu significa o ego. E para o seu ego diminuir, para que ele cresça, nós precisamos esquecer as vaidades, esquecer aquilo que você gosta mais do que Deus. E eu sei que muitas pessoas colocam muitas coisas na frente como prioridade na vida e esquecemos do Criador. Eu deixo essa mensagem aqui para você refletir, para você entender que é preciso deixar o ego de lado, é preciso deixar a vaidade, a busca por validação dos homens e buscar a obedecer a Deus. E como eu já disse em outros vídeos, Deus ele é Espírito. É como se a gente fosse pensar no Wi-Fi, no Bluetooth. A gente não vê, mas essas ondas eletromagnéticas, elas estão espalhadas em todos os lugares. Até para captar esse vídeo aqui, para gravar, está em todos os lugares. Lógico, é só uma comparação simples, mas Deus, Ele está em todos os lugares, só que Ele precede toda essa criação, todo esse avanço da tecnologia, Deus precede isso tudo. E aí a gente tem que entender que para a gente se conectar com Ele, nós precisamos quebrar o ego, precisamos quebrar, às vezes a gente acha que sabe de tudo, acha que já teve as experiências possíveis com Deus, mas Ele sempre nos surpreende. Ele sabe o futuro, Ele sabe o passado, Ele sabe o presente, Ele sabe o que eu estou falando aqui agora.
Antes de eu pensar, antes de eu falar, Ele já sabe de tudo, antes de você escutar. E se esse vídeo chega para você agora, eu creio que é porque você precisava ouvir isso. Talvez você esteja muito egocêntrico, muito preso no seu ego. E mais uma vez, você precisa pedir para Deus quebrar esse ego, para você pegar na mão do Consolador, para o Consolador caminhar com você dentro do reino de Deus, para você encontrar com o comandante, com o general, que existe só um. E é o que eu oro todos os dias para gravar um vídeo aqui como esse, para me conduzir para falar com as pessoas certas, para a pessoa que precisa ouvir uma mensagem como essa. Eu oro para que chegue nas pessoas certas. Se você está aqui comigo, aqui no meu canal, que Deus te abençoe, que essa palavra te abençoe em nome de Jesus. E se você puder deixar um joinha, um like, que me ajuda aqui a produzir mais vídeos como esse e levar a palavra de Deus, a palavra do reino, a mensagem de Deus e de Jesus para pessoas que precisam ouvir, às vezes não conhecem. E eu te agradeço para você que ficou aqui, escutou essa mensagem. Eu te vejo até o próximo vídeo.